As palmas louvam o nome de Jesus, irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite também eu saúdo os irmãos com a paz de Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, que a terra já foi molhada nessa noite, né? Aleluia. Agora é só semear a boa semente e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Tive lendo a palavra nesses dias, irmãos, buscando uma palavra para hoje. E Deus, irmãos, colocou no nosso coração essa palavra. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 36. Aleluia. Isaías 36. Aleluia. Foi falado de guerra, de batalha, né, irmãos, hoje. Aleluia. Foi falado também que Deus, Ele é o Deus da vitória. Aleluia. Que Ele é exaltado, adorado. E nós estamos aqui, irmãos, para adorar esse Deus que é bendito, que vive, que reina para todo sempre. Isaías capítulo 36, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer: teu conselho e teu poder para a guerra são apenas palavras vãs. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres: no Senhor Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos seus carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fale aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse:
Porventura mandou-me o meu Senhor ao teu Senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o grande rei: não vos engane Ezequias, porque ele não vos poderá livrar. Amém, irmãos? Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que esse texto é um texto bastante conhecido, né, pela igreja. É um texto bastante pregado. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que muitos de nós conhecem esse texto, irmãos, de cós salteado. Aleluia. Mas acredito, irmãos, que nesta noite que existem pessoas aqui no nosso meio que eles precisam ouvir esta palavra. Acredito eu, irmãos, que existem pessoas aqui no nosso meio nesta noite, aleluia, que precisam, aleluia, desta palavra. Aleluia. E sabendo disso, irmãos, Deus, conhecedor do nosso coração e sabedor da nossa vida melhor do que ninguém, aleluia, nessa noite nos direcionou a pregar esta palavra. E acredite, irmãos, se você puder, Deus te dará vitória nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. O texto que nós lemos, irmãos, fala de um rei chamado Ezequias. Ezequias, irmãos, ele era filho de Acais, um dos reis de Judá. E Acais, irmãos, a Bíblia diz, quando conta a história do rei Acais, a Bíblia diz, irmãos, que Acais, ele não fez o que era reto perante o Senhor. Antes ele seguiu, aleluia, o caminho dos reis de Israel, levando, irmãos, Israel a se prostituir em adoração a outros deuses, aleluia, e trazendo, irmãos, a ruína sobre o seu reinado, ao ponto, irmãos, de Deus rejeitar ele como rei, porque ele, irmãos, o seu caminho não era reto perante os olhos do Senhor. E como de costume, irmãos, quando o rei morria, aleluia, quando acabava-se o seu reinado, o seu filho, aleluia, se ele tivesse filhos, aleluia, o seu filho, ele assumia o trono. E aqui, irmãos, Ezequias, filho de Acais, assume o trono de Judá. E no 14º ano do seu reinado, irmãos, aleluia, levanta-se o rei da Assíria, aleluia, e vem até as terras de Judá, irmãos, e ele toma todas as cidades fortes do território de Judá, louvado seja o nome do Senhor, e ele acampa-se, aleluia, em Laquis, perto de Jerusalém. Aleluia. Ezequias, irmãos, era aquele homem, aleluia, que quando ele assumiu o trono, era aquele rei que quando ele assumiu o trono, aleluia, ele começa, irmãos, aleluia, agora, aleluia, fazer a vontade de Deus, a confiar no Deus de Israel, ao ponto, irmãos, de tirar todos os altares dos deuses pagãos que existiam no seu reinado. Ezequias, irmãos, começou, aleluia, a restaurar, aleluia, o ministério sacerdotal começou a restaurar, aleluia, a adoração a Deus, restaurou o templo e colocou os sacerdotes para queimar incenso e os levitas para ministrar o louvor na casa de Deus. Essa era a personalidade, irmãos, de Ezequias, trazer de volta a adoração do povo no Senhor.
Ezequias, irmãos, não estava muito preocupado, aleluia, com outra coisa, a não ser, irmãos, trazer de volta, aleluia, a essência de Deus no meio do seu povo, no meio do seu reinado. Ele não estava muito preocupado com outra coisa, a não ser se Deus estivesse no centro do seu reinado. Ele era tão convicto disso, irmãos, que ele chama, aleluia, alguns homens que tinham conhecimento da lei de Moisés, e ele envia-os a todas as cidades do seu reinado, e fez passar pregão por todo o seu território, aleluia, eles ensinando a palavra do Senhor. Eles ensinando, irmãos, a lei de Deus, para que o povo, por meio da palavra do Senhor, irmãos, voltasse novamente a adorar ao Senhor, a confiar nas suas promessas, a confiar naquilo que Deus falou por meio dos seus profetas que faria para o seu povo. Esse era o rei Ezequias. Só, irmãos, que quando no 14º ano do seu reinado, Senaqueribe, rei da Síria, um dos povos, aleluia, glória a Deus, que era um dos inimigos de Israel, se levanta, vem contra Judá, irmãos, toma algumas cidades, aleluia, e se estabelece em acampamento em Laquis, perto de Jerusalém, e ele envia um dos seus servos, um dos chefes do seu exército, com um grande, numeroso exército, para afrontar Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. E ele para, irmãos, junto ao aqueduto da cidade, louvado seja o nome do Senhor, e começa agora a afrontar. Louvado seja Deus. Aleluia. Ezequias manda alguns dos homens grandes até a ele, né? Seu mordomo, o seu escrivão, aleluia, o seu chanceler, até Rabissaque. E ele começa a dizer para os servos de Ezequias: olha, vocês dizem lá para Ezequias e perguntem para ele, aleluia, que confiança é essa em que ele espera? Aleluia, que confiança tão grande é esta que ele tem para ele se rebelar contra mim? Ele não querer, aleluia, se igualar a mim, aleluia, em uma aliança. Que esperança que é essa que ele tem? Que confiança é essa que ele tem para ele não dar a mão a mim e ser meu amigo? Que confiança é essa que ele tem? Aleluia, porventura ele confia no Egito, no rei do Egito, aleluia. Ele diga a ele que ele não confia no Egito, porque o Egito é um bordão de cana quebrada. Faraó é um bordão de cana quebrada, aleluia, que aquele que se apoiar nele vai furar sua mão. Assim são aqueles que confiam no Egito. Mas se ele disser que confia no Senhor, eu digo para ele, aleluia, que este Deus em que ele confia não é aquele que ele derribou os altares dos outros deuses aí no reinado dele, aleluia, e fez vocês se prostrar diante dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Rabissaque começa, irmãos, a afrontar e dizer, aleluia, que Deus não era páreo, aleluia, para livrar Ezequias com o seu povo, que Deus não era capaz, aleluia, de livrá-los das mãos do rei da Síria. E eles começam a falar, irmãos, e a afrontar, aleluia. E os servos ali do rei Ezequias começam a se atemorizar e dizer assim: olha, não fala, aleluia, em aramaico, não fala em hebraico, em judaico, aleluia, para que não bote medo naqueles que estão em cima do muro. Fala conosco em siríaco, porque nós entendemos. E ele disse assim: olha, eu vou falar mesmo em judaico, para que todos saibam, aleluia, que vocês não podem escapar das minhas mãos. Aleluia. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Os primeiros a ouvirem as afrontas foram aqueles que estavam em cima do muro.
Os primeiros que ouviram as ameaças foram aqueles que estavam em cima do muro, trazendo, irmãos, para o espiritual nessa noite. Aleluia. Saia de cima do muro. Decida hoje em quem você deve confiar. Saia de cima do muro hoje, aleluia, porque você é o primeiro a ser afrontado pelo diabo, pelo teu inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. É você o primeiro que vai ouvir a afronta, aleluia. Saia nessa noite de cima do muro. Decida em quem você quer confiar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele começa, irmãos, a dizer: olha, não vos engane, Ezequias, porque ele não vos poderá livrar das mãos do grande rei da Assíria. Aleluia. Ele faz ameaças, despreza o Deus de Israel, ele afronta. Mas diga assim: Ezequias continuou, permaneceu, confiando no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que os servos de Ezequias voltam com as vestes rasgadas. Aleluia. E diz: Ezequias, é o seguinte, assim disseram assim. Aleluia, o que nós vamos fazer agora? Ezequias diz assim: olha, vocês se reúnam aí e vocês vão lá em Isaías, filho de Amós o profeta, e lá vocês vão ouvir de Deus o que ele tem a falar. Eles foram até Isaías, irmãos, e lá quando eles passaram o recado do inimigo, Isaías disse assim para eles: olha, digam lá para o seu Senhor: não temas à vista dessas palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, então voltará para a sua terra, onde ele cairá morto à espada. Não se preocupe com as palavras de afronta, de ameaça, aleluia, ou do levante do seu inimigo, aleluia. Eu vou pôr um espírito nele, e ele vai voltar de onde ele veio, aleluia, e lá na terra dele ele vai morrer, porque eu sou Deus. Aleluia. Não temas, irmãos, não te atemorize. Não olha, irmãos, aleluia, para a adversidade, para as afrontas do teu inimigo. Saiba de uma coisa, que nesta noite Deus está te dando vitória. Deus está enviando um anjo, assim como Deus enviou lá no arraial dos assírios, irmãos, aleluia, e deu vitória a Ezequias e o seu povo. Deus vai te dar vitória nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Rabissaqué volta, Deus fez um negócio lá, e quando voltou achou o rei foi pelejando já com outro povo, com Líbina. Aleluia, porque já tinha saído de lá de onde ele estava. E ele mandou dizer para Ezequias ainda, escreveu umas cartas, e mandou dizer para Ezequias que ele não ficasse alegre muito tempo não. Aleluia. Que ele não se enganasse não, aleluia, dizendo que ele confiasse em Deus, não, porque ele não seria, aleluia, não se livraria das mãos do rei da Assíria. Aleluia. E ele mandou dizer assim: onde está os deuses das outras nações, que não pôde livrar elas? Será que esse teu Deus vai te livrar também, Ezequias? Será que o Deus a qual nós servimos, irmãos, um Deus, aleluia, que abriu o mar vermelho, aleluia, e livrou Israel das mãos de Faraó com os seus cavaleiros? Será que o Deus, irmãos, aleluia, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de uma fornalha de fogo ardente, aleluia? Se você acha que Deus, aleluia, quando nós servimos, o Deus que livrou, aleluia, o
Daniel da cova dos leões, da boca dos leões, irmãos, Ele não vai nos livrar das ameaças, das afrontas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que o inimigo pode cantar de galo, aleluia, e dizer, aleluia, que ele vai nos vencer? Nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o diabo vai bater de retirada da tua vida. Ele vai pegar a bagagem dele hoje e vai cair por terra, vai sair, aleluia, envergonhado, porque o nosso Deus é o Deus, aleluia, que habita no mais alto do céu e que vive para todo sempre. Louvado seja Deus. E nas suas mãos Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Ezequias, quando recebe as cartas que continha as afrontas, continha as ameaças, a Bíblia diz, irmãos, que ele foi e ele colocou elas na presença do Senhor. E ele disse: Deus, Tu que habita no mais alto céu, Tu que és o Rei das nações, está aqui, Senhor, as ameaças do rei da Síria. Ele não se levantou contra mim, não, foi contra Ti. Essas afrontas é contra Ti, Senhor. É bem verdade, Deus, que Ele destruiu as outras nações, Ele destruiu os outros deuses, porque não era Deus, era obra das mãos de homens, de madeira. Agora, Senhor, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos, aleluia, que Tu és, aleluia, Deus em Israel, que só Tu é o Senhor. Aleluia. E Deus responde a Ezequiel e diz: olha, tu manda dizer lá para Senaqueribe, a palavra é esta, que a filha de Sião, a virgem filha de Sião, ela te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém, aleluia, balança a cabeça por detrás de ti. Tu pensa que é tu, aleluia, que pode zombar, aleluia. Tu pensa que é tu que pode blasfemar, aleluia. Saiba que a filha de Sião é que zomba de ti, Senaqueribe. A filha de Sião é que zomba de ti, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela que balança a cabeça por detrás de ti, aleluia. E ele diz assim: olha, Senaqueribe, eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. E por causa do teu furor, eu vou colocar um anzol no teu nariz, seu indivíduo. Eu vou colocar um freio no teu beiço, aleluia. Aleluia. E te farei voltar pelo mesmo caminho que tu veio. Aleluia. Deus está colocando nessa noite, irmãos, aleluia, um anzol no nariz do teu inimigo e freio nos beiços dele para te dar vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai voltar envergonhado hoje, porque só Deus é que tem que ser glorificado na nossa vida. Só Deus é o Senhor. A Bíblia diz, irmão, se o inimigo vier por um caminho, por 7, ele vai ter que recuar. E eu quero liberar nessa noite uma palavra de vitória para a tua vida. Deus vai enviar um anjo, o anjo do Senhor nesta noite vai ser enviado, aleluia, no arraial do teu inimigo, aleluia, e vai desbaratar o teu adversário, vai envergonhar e vai te dar vitória por amor do teu nome, do seu nome dele. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor, ele foi até o arraial dos assírios, e ele matou durante a noite cerca de 685 mil deles. E quando eles se levantaram pela manhã cedo, os que sobreviveram
só viram só os corpos mortos. Aleluia. Ali eles juntaram os trapos deles e se mandaram para a terra dele. Aleluia. E para se cumprir a palavra do Senhor, irmãos, Senaqueribe, quando chegou na sua terra, estava lá adorando o seu Deus Nisroque no templo do seu Deus. Estava lá prostrado. Seus 2 filhos o mataram à espada. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer uma coisa para você. Doido é quem tem a coragem de se levantar contra quem tem compromisso com Deus. Doido é quem tem a coragem de levantar o seu calcanhar contra crente. Doido, maluco é aquele que tem coragem de levantar palavras, aleluia, falsas contra aqueles que servem a Deus. Porque, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, minha é a vingança, diz o Senhor. Que a justiça é de Deus, aleluia, e Deus pelejará por nós, aleluia. O que nós temos é que adorar esse Deus, porque a vitória já é certa em nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão nessa noite: meu irmão, Deus hoje, não é amanhã não, Ele vai botar um anzol no nariz do inimigo e vai botar freio nos beiços dele, e ele vai voltar para a terra dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E Deus deu vitória a Ezequias. Só Deus, aleluia. E a minha esposa sabe o que nós passamos esses dias. Aleluia. Só Deus e eu e a minha esposa sabem o que nós enfrentamos esses dias. Aleluia. Mas eu tenho um Deus, irmãos. Eu tenho um Deus que Ele não nos abandona em momento algum. Esta palavra é mais para mim do que para você. Eu fui para a Lagoa do Curral ontem, irmãos. Só Jesus na causa. Eu disse: Jesus, eu vou para lá, vou passar o dia lá. Tu sabe como é que eu estou. O Senhor sabe como é que está o meu coração. E o Senhor sabe. Eu vou para lá. Quando a gente vai para lá, sempre o irmão Emanuel, ele gosta de colocar a gente para pregar. E eu disse: Senhor, eu vou, mas não quero pregar não, eu quero ouvir a tua voz. E eu lembro, irmãos, nós estávamos no culto lá ontem e foi dada a oportunidade para uma irmã. E a irmã disse que ia ler um salmo. E ela leu aquele salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele te guardará na tua entrada e na tua saída. Aleluia, Ele te guardará, aleluia, para que nada aconteça contigo. Eu disse: Jesus, essa palavra é para mim. Pode se levantar o cão, irmão, com seus demônios, e quem quer que seja, aleluia, só toca em mim se Deus permitir. Aleluia, só toca na igreja do Senhor em você se Deus permitir. Então, creia que Deus está conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Assim como Deus deu vitória a Senaqueribe, ao rei Ezequias, Ele dá vitória a mim e a você nessa noite também. Aleluia. O inimigo vem por um caminho, por 7 ele vai ter que recuar. Ele já está com o freio no beiço dele, um anzol no seu nariz. E a nossa casa está guardada pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos?
Fique com essa palavra em nome de Jesus. É nessa oportunidade que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus.